eu sou a irmã Lúcia Cosme, missionária do Sagrado Coração de Jesus, e hoje estou aqui para compartilhar com vocês quem foi Francisca Xavier Cabrini, hoje considerada santa pela Igreja Católica. No dia 15 de julho de 1850, nascia a pequena Francisca Cabrini numa pequena cidade chamada Sant'Angelo, no norte da Itália. Essa menina nasceu prematura, era de uma família numerosa. Seu pai se chamava Agostinho Cabrini e sua mãe Stella Odini. Era uma família muito católica, muito religiosa, que participava de todos os eventos, atividades pastorais, devoções na sua paróquia local. Nesse período estava no auge da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E como bons cristãos, os pais sempre se preocupavam também de educar os filhos, na escola da fé. Então era um ambiente doméstico, em que eles ensinavam seus filhos a rezar, e o seu pai contava à noite lá pertinho da lareira, porque é um ambiente que fazia muito frio, uma cidade na Itália. Então o pai contava a história dos santos para os pequenos. E a Francisca Cabrini, que na época tinha um apelido muito carinhoso pela família, porque era muito pequena para a idade, era chamada de Chiquinha. Ela sempre pedia ao pai para contar novamente a história de São Francisco Xavier, que foi um padre jesuíta que por muitos anos trabalhou numa missão na China. Então ela se identificava muito com esse estilo de vida, de missão, de propósito, de doação de si mesma. E ela dizia que quando ela crescesse, ela queria ser igual a São Francisco Xavier. Ela também queria ser missionária. Uma das brincadeiras prediletas da Francisca, da Chiquinha no caso, era brincar de fazer barquinhos de papel. Quando ela ia de férias na casa de um tio, tinha um rio bem próximo à casa, tinha um rio de água corrente, e ela sempre colocava barquinhos de papel no rio, se debruçava lá e colocava flores, imaginando que essas seriam as futuras missionárias que ela iria enviar para a China. E na brincadeira ela fala: vão minhas missionárias, vão falar do amor de Jesus às crianças, os jovens, aos adultos. Então ela cresceu com esse propósito de doar a sua vida em prol do reino de Deus, de ser portadora do amor de Cristo a todo mundo. Ela tinha uma irmã chamada Rosa, era mais velha que ela, e essa irmã era encarregada de cuidar da Chiquinha, porque a mãe vivia com problemas de saúde, perdia muitos filhos. Então a Rosa era encarregada de cuidar, além da educação da fé, porque a Rosa era uma referência para a Chiquinha, Ela ia para a igreja, levava a Chiquinha junto, a Chiquinha aprendia a rezar com ela, além de também aprender com os pais. A sua irmã Rosa também queria ser freira, mas porque tinha que cuidar da sua família, sua mãe era muito frágil de saúde e tinha irmãos pequenos, e Cabrini cresceu com esse desejo de também quero ser irmã. Então a Rosa foi essa referência muito forte de religiosidade, de experiência de fé. E nessa paróquia que a família frequentava foi onde ela recebeu a primeira Eucaristia, foi onde recebeu o sacramento do Crisma. Então foi uma fé fervorosa que foi fundamentada aí na vida de Cabrini, e que a Rosa teve uma grande influência, porque além de cuidar da educação da fé, como eu falei, a Rosa educava também para os valores cristãos, Ela fazia visitas aos doentes, aos idosos. Então a Cabrini, a Chiquinha, ia junto com a Rosa. Então desde pequena ela aprendeu muito essa questão da solidariedade, da empatia e da misericórdia para com os necessitados. Até o primário ela estudou com a sua irmã Rosa, que era também professora. Do 5º ano em diante, ela foi
foi para uma outra cidade estudar num colégio de freiras, né, das religiosas do Sagrado Coração de Jesus. E ela se encantou porque ela já era devota do Sagrado Coração de Jesus. E ali foi crescendo o desejo, mais e mais. Ela se tornou professora, né, fez o magistério na época, hoje é pedagogia, na época magistério. E ela se tornou então professora. Lecionava numa escola pública, que não se podia falar de Jesus, não se podia falar de religião. Foi impedida pelo prefeito, mas depois de muito diálogo, de muita oração, o prefeito voltou atrás e disse a ela que ela tinha um caminho livre, sim, para falar do amor de Jesus para as crianças, porque ela dava aula de catequese. Aliás, ela aproveitava as oportunidades para evangelizar os seus alunos. Então, depois das classes, depois de dar aula, ela reunia as crianças para começar toda uma atividade, uma missão de evangelização. E saindo dessa escola, ela foi convidada por um bispo para coordenar, para administrar um orfanato lá em Codônio. Esse orfanato se chamava Casa da Providência. Foi uma casa onde ela sofreu muitas tribulações, incompreensões, julgamentos, porque as pessoas que lá administravam antes dela não entendiam as suas intenções, tinha muito ciúme, tinha muita inveja, mas Cabrini tinha um espírito muito forte, muito fundamentado na fidelidade ao Sagrado Coração de Jesus. Ela assumiu essa missão, então, porque o bispo dizia, essa casa, o orfanato, não é para se preocupar só em alimentar, não é só o pão da alimentação física, mas eu preciso de alguém que traga a espiritualidade para esse ambiente, os valores cristãos, a experiência de Deus. E aí ele dizia, Cabrini, você então é a pessoa certa que eu preciso para trazer a essência da espiritualidade e da fé para essas crianças. E nesse ambiente, Cabrini ficou 6 anos, né, praticamente como sendo a formadora, né, do lugar, na questão da espiritualidade também. E deste local, 7 jovens se sentiram também atraídas por esse mesmo desejo de Cabrini, de ser religiosa, de ser portadora do amor de Cristo ao mundo. E então, passados 6 anos, o bispo faz uma visita e ela diz para ele que segue com o sonho de ser religiosa, de ser missionária. E ele fala que não tem nenhuma congregação fundada por mulheres, não existia naquela época. E ele disse, só se você, Cabrini, fundar uma, só se começar com você. E então o bispo realiza o grande sonho que ela tinha de ser missionária. E ela então professa seus votos perpétuos e dali saem 7 jovens junto com ela para fundar então o Instituto das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus no ano de 1880. Cabrini estava com 30 anos. E iniciando então as missões, ela procurou uma casa para fundar então, para ser a primeira casa da congregação, que foi uma casa abandonada, que era dos franciscanos na época, mas já não morava mais ninguém. E ali foi onde tudo começou. E por isso, hoje estamos espalhados nos 6 continentes, estamos presentes em 15 países. As nossas missões são diversificadas, além de colégios, né, além da missão da educação, nós temos creches, orfanatos, nós temos também projetos sociais, temos casa de espiritualidade, temos asilos e muitas outras atividades cujos rostos, né, todas as irmãs e vocês também, leigos colaboradores, fazem parte desse grande sonho de Madre Cabrini, que é educar corações, educar crianças, educar jovens para a vida, que sejam pessoas protagonistas da sua história, pessoas de fé, pessoas que tenham a capacidade de discernir
através do profissionalismo, que possam fazer a diferença na sociedade, né? Como Cabrini dizia, que sejam bons cristãos e também bons cidadãos, que é uma frase que Cabrini deixou escrito também para as escolas. E aqui eu aproveito para agradecer a cada uma de vocês que estão somando, colaborando conosco nos nossos colégios, doando tudo de si, com seus dons, com seus talentos, e nos ajudando aí nessa missão de sermos portadores e portadoras do amor de Cristo ao mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês sejam bem-vindos a esta nossa obra de evangelização por meio da educação.